Oi, turma! Bem-vindos a mais uma aula do Sistema Farias Brito. E eu convido você a vir assistir essa aula que você possa escolher no local silencioso, que você, se preferir, pode usar o fone, traz também o seu material como estojo, livro, tudo aquilo que você for precisar e achar melhor, tá? Vamos lá? Eu sou a professora Patrícia e hoje nós teremos aula de História, a continuação da unidade 2. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, sobre o Egito Antigo. Bom, as antigas cidades, pessoal, egípcias, elas foram construídas ao redor do rio Nilo, tá? Em todas aos arredores das margens desse rio. O que acontecia? Anualmente, esse rio ele sofria as cheias, tá? E essa água, ela inundava grande parte das regiões ao redor dele, tornando o solo úmido e fértil para a agricultura, tá? O que os egípcios faziam? Além deles utilizarem essas margens, né, depois que ele secava, tá, para plantar, eles eram bem espertos. Eles também criavam diques e canais para que eles pudessem aumentar a área de cultivo, tá? Que eles pudessem ampliar essa área para cultivar mais coisas em outras regiões, tá? Utilizando aquela mesma água. Os egípcios, pessoal, eles cultivavam linho, frutas, cevada, trigo e também lentilha, tá? Eles também praticavam a pesca e eles também criavam alguns animais, como os porcos, gansos, bois e patos, tá? Na sociedade egípcia, as mulheres e os homens, elas trabalhavam na produção agrícola e artesanal. Nessa imagem, a gente consegue ver aí, ó, que eles estavam aí no cultivo já, podia ser de trigo ou cevada, tá? Eles também produziam alimentos, tá? Objetos e vestimenta. Então, tanto as mulheres quanto os homens trabalhavam naquela região. No Antigo Egito, a administração era dividida de acordo com as cidades, tá? E cada cidade, né, com a sua administração, era chamada de nomo. Cada nomo, ele tinha um chefe local. E esses chefes não eram qualquer pessoa não, tá? Eles faziam parte do grupo social dos ricos, tá certo? As cidades egípcias, elas não eram independentes, tá? Então, cada uma não se governava por si só. Elas todas obedeciam o governo do faraó, certo? E quem era o faraó? Faraó, ele era um representante, tá? Uma autoridade política e também religiosa. E eles eram considerados os representantes dos próprios deuses aqui na Terra. Os egípcios, eles tinham tantos deuses, pessoal, eram cerca de 1.400, tá? Então, a gente pode considerá-los como politeístas. Ou seja, eles eram pessoas que adoravam vários deuses. Poli vem de vários, de muitos, tá? Por isso que eles eram considerados politeístas. Os camponeses, os artesãos e as pessoas que eram escravizadas, elas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Então, o pessoal que fazia parte do grupo mais rico, eles não trabalhavam tanto quanto essas classes sociais que nós estamos vendo aí. Agora, pessoal, vamos fazer uma comparação entre as duas cidades antigas, tá? Que foram criadas em momentos históricos. Essa comparação ela vai permitir que a gente possa compreender as transformações que ocorreram no decorrer do tempo de acordo com a organização do espaço dessas cidades. Vamos começar por Çatalhöyük. Vocês lembram que a gente falou sobre essa cidade na aula anterior? Pois é. Vamos continuar explorando um pouquinho sobre ela. Ela foi uma cidade construída, né? Quem lembra que ela foi o primeiro agrupamento populacional que existiu dos seres humanos? Isso mesmo, há 8.000 anos atrás. Essa cidade, ela durou cerca de 1.400 anos, tá? Ela tinha uma população de cerca de 8.000 habitantes, tá? E esses habitantes praticavam a criação de animais, o artesanato, a agricultura e atividades comerciais. Como eram as casas? Quem lembra aí? As casas, elas viviam amontoadas, eram muito próximas umas das outras. Não havia ruas, como a gente pode observar aí na imagem,
tá? Então, as entradas das casas eram pelo teto, quem lembra? Isso mesmo, tinham escadas de madeiras onde as pessoas desciam e iam lá se acomodar, tá bom? As ruas eram bem semelhantes às poucas ruas que existiam, tá? Essas casas, elas eram construídas de barro, muito próximas umas das outras, como a gente já falou, tá? E a área pública, pessoal, da cidade, ela era feita na parte de cima das casas. Era ali que ocorria a movimentação de pessoas e as trocas comerciais, as trocas de mercadoria. Não havia palácios nem edifícios públicos, mas apenas templos. Pessoal, a não existência de palácios e prédios públicos fazia com que os pesquisadores descobriram que não existia divisão social. Não havia essa divisão de classes, grupos sociais mais ricos e mais pobres dentro dessa cidade, que hoje é a atual Turquia. As cidades que se estabeleceram ao redor do Vale do Nilo, elas tinham um grupo social, sim, já diferente da outra, tá? E as casas, pessoal, elas eram construídas de acordo com o grupo social a qual aquele habitante pertencia. Por exemplo, os trabalhadores, eles tinham casas que eram feitas de tijolos de barro, tá? E eram localizados em ruas estreitas, tá? Já os faraós e as pessoas mais ricas, elas possuíam casas que eram feitas de pedra, então elas tinham uma durabilidade bem maior, eram bem mais resistentes, e elas se localizavam nas partes mais altas das cidades, bem perto do centro comercial. Existiam os templos também, as mastabas e os palácios. Mas, tia Patrícia, o que é mastaba? Era um túmulo, gente, antigo, né? Em forma de pirâmide, mas a parte do teto era plana, tá? E lá, o espaço rural dessas antigas cidades, ele não era totalmente desvinculado da parte urbana. Por quê? Porque os camponeses, eles que trabalhavam lá no campo, eles moravam próximo onde eles trabalhavam, próximo das terras onde eles cultivavam. Vocês lembram que tudo girava ao redor das margens do rio Nilo? Então, eles moravam perto de onde eles trabalhavam, tá certo? E eles também precisavam ali, porque eram daqueles alimentos que eles sobreviviam e utilizavam a matéria-prima para a sobrevivência ou para a produção de outros objetos que fossem necessários, tá? As fontes históricas sobre as cidades antigas. Pessoal, é através de documentos escritos que a gente pode conseguir compreender melhor o cotidiano das antigas sociedades, das antigas civilizações e das primeiras cidades, tá certo? A escrita, pessoal, ela desempenhou um papel fundamental na organização das sociedades, porque foi através dela que estabeleceram-se as leis, eles criaram registros fiscais e também contratos comerciais. A escrita, ela foi fundamental também para transmitir os conhecimentos e as técnicas que eles iam aprimorando e construindo à medida do tempo, tá? Outra coisa que a gente vai entender um pouquinho é sobre o Código de Hammurabi, tá? Nós vimos que a Mesopotâmia, ela tinha diversos povos, como os acádios, os assírios, persas, babilônicos, tá? E eles tinham alguns costumes que eram bem semelhantes, mas as línguas e outras coisas eram diferentes. O que aconteceu? Há cerca de 3.800 anos atrás, o rei babilônico chamado Hammurabi, ele criou um conjunto de leis, tá? Porque a partir da conquista que ele teve, né, ele conquistou grandes povos da Mesopotâmia, né, vários deles, e para poder governar esses povos, ele criou um conjunto de leis para que a coisa ficasse um pouquinho mais estruturada e ele pudesse ter maior controle sobre esses povos, né? Já pensou se cada um fosse fazer o que quisesse? Ele não ia ter controle. Então, para poder administrar melhor, ele criou esse código e todo mundo que tinha que obedecer, tá? No código, eles tinham um documento, tá? Onde tinha um conjunto de leis que definiam regras para o convívio familiar, as relações de trabalho, a punição para os crimes e as trocas comerciais. Então, todos os povos conquistados por Hammurabi tinham que obedecer a esse código, tá?
Vamos para os hieróglifos. A gente já viu algumas aulas passadas que eram a escrita dos antigos egípcios, tá? Foi a primeira escrita, né, registrada por eles, que eram, né, onde eles utilizavam um sistema com símbolos, onde esses símbolos representavam valores, ideias, conceitos, tá? E eles foram muito importantes. Haviam pessoas específicas para representar esses símbolos, que eram chamados de escribas. Mas, pessoal, o faraó e os ricos, né, os empregados do faraó também, e os religiosos, sabiam ler e decifrar os hieróglifos, tá? Escrever no Antigo Egito, tá? Será que as formas de escrita utilizadas pelos egípcios, ela é muito diferente da nossa? Se a gente for pensar nos hieróglifos, sim, né, gente? Olha aqui, se vocês analisarem essas duas imagens, a gente pode perceber muitos símbolos, muitos desenhos, e isso representava ideias e valores totalmente diferentes do que a gente tem hoje, tá? O sistema mais antigo, que eram os hieróglifos, eles utilizavam esses símbolos. Mais para frente, certo? Por volta de 2.700 anos atrás, os egípcios eles criaram um sistema mais simples de escrita, que era chamada de escrita demótica, tá? Então ela não era tão elaborada quanto aqueles símbolos hieróglifos, e ela era utilizada para redigir documentos, escrever cartas, para poder também realizar documentos, contagem, certo? Então ela era mais simples. Os materiais utilizados para esse tipo de escrita era o papiro, né, dos primeiros papéis da antiguidade. Eles utilizavam instrumentos para cortar o papiro, canetas de vários tamanhos feitas de madeira, tá? E os pigmentos que eles utilizavam. Geralmente tinham várias cores, mas os mais utilizados por eles eram os pigmentos vermelhos e pretos, tá? Os escribas, eles costumavam guardar esses materiais de escrita em estojos, tá? Dentre os instrumentos que eles utilizavam nesse estojo, haviam esses potinhos aí, ó, pequenos, que eles usavam para preparar as tintas. Depois de prontas, era que eles guardavam as tintas no estojo deles. Eles também utilizavam as pranchetas para poder segurar o papiro enquanto eles escreviam, tá? Os escribas, eles eram importantes funcionários do governo. Eles tinham até um prestígio social. E eles registravam e controlavam a coleta de impostos, a construção de obras públicas, os julgamentos e crimes, tá? Armazenamento de cereais nos celeiros. Nessa imagem, pessoal, a gente pode observar uma maquete do Antigo Egito, onde os escribas estão fazendo o registro, né, da colheita no Antigo Egito, há cerca de 4.000 anos atrás, tá? Os escribas, eles também eram especializados em fazer ilustrações de livros e em paredes. Aí, no exemplo, a gente tem uma página do Livro dos Mortos, produzidos pelos escribas no Antigo Egito, tá? Eles tinham um certo prestígio social, como eu já falei para vocês, né? E eles realizavam funções como estudo de astronomia, ciências e outras atividades religiosas, além da matemática também, tá? Bom, a gente aprendeu muito sobre o Egito Antigo hoje e eu queria saber o que é que você aprendeu. Hoje a gente tem uma cruzadinha, tá? Temos 3 palavras que eu quero ver se vocês vão descobrir. A primeira opção qual é o tipo de escrita mais antigo dos egípcios? Será que vocês vão saber? A segunda é o nome da divisão das cidades com base na sua administração. Lembra que eu falei? E a terceira é considerado pelos egípcios o representante dos deuses na Terra. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, tá? Tá difícil? Vamos para a primeira. Qual era o tipo de escrita? Quem falou hieróglifos, acertou, tá? A segunda é a divisão das cidades. Um nomezinho pequeno, eram os nomos. Lembra? Cada nomo tinha um chefe local, tá? E
aquele que era o representante, aí tá fácil, né, gente? Dos deuses na terra era o faraó, aquele que governava, né, todas as cidades ao redor. Bom, eu vou trazer uma curiosidade para vocês do Antigo Egito, né? Eram muitas, tá? Mas vocês sabiam que foi a partir dos egípcios que começou a troca de alianças que a gente conhece muito bem hoje nos casamentos? Isso mesmo, foi lá no Egito Antigo que começou esse costume. Outra coisa interessante sobre eles eram que eles dormiam, gente, em travesseiros feitos de pedra. Imagina aí, eu não consigo imaginar dormir dessa forma, de jeito nenhum. Bom, eu queria agradecer pela sua presença e companhia hoje e eu te espero na próxima aula, tá? Obrigada!